Epa, eioiá, que seus ventos soprem sempre a nosso favor. Ator, meu pai Obaluaê, que seu manto sagrado abençoa as nossas mais velhas, abençoa as nossas mais novas. Começamos mais uma roda de conversa das Rutes, emanando forças e energias positivas para todos e todas. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a Maria Luísa, como muitos de vocês já conhecem, e hoje estamos aqui para a nossa última roda do ano, né? Convidamos a Helena Teodoro e a Gilmara Mariosa, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre as Roots. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas é sempre bom relembrar, né? As Roots é um grupo de artes cênicas e políticas da cidade de Juiz de Fora, que foi formado em 2017, embora a nossa caminhada de militância seja antigo a isso. Mas aí a gente percebeu que uma forma da gente militar e levar os questionamentos sobre a negritude, sobre mulheres, seria muito mais acessível, né, através da arte, ou também uma nova linguagem através da arte. E por isso, nós, baseadas no Teatro Experimental do Negro, né, criado pelo Abdias do Nascimento, da Léa Garcia, da Ruth de Souza, que inclusive dá nome, né, ao nosso grupo, e também pelo Teatro do Oprimido do Boal, a gente tem, então, desde 2017, trazido as nossas experiências para os palcos da vida. E por palcos da vida, a gente, né, entende a rua, o teatro, as escolas, os CRAS, onde o povo estiver, nós estamos. Por exemplo, nesse momento virtual, né, a gente também migrou para o espaço virtual. E estamos aqui hoje, então, mais uma vez, e convido a todos e todas a ouvir essas mulheres maravilhosas que a gente escolheu a dedo para fazer a nossa última live de 2020, mas que não significa que é o final das ações das UTS em 2020, hein, gente? Boa noite a todas, bem-vindas, meninas. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Seu microfone está fechado, Sheila. Eu sou a Sheila, sou atriz do grupo As Rutes, e é um prazer estar aqui hoje com essas mulheres maravilhosas, né, e poder conversar um pouco com elas. E eu vou começar falando um pouquinho da Helena Teodoro. A Helena Teodoro, ela possui graduação de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação em Pedagogia, Faculdade de Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrando em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Filosofia pela Universidade Gama Filho. Atualmente fez pós-doutorado no programa de pós-graduação em História Comparada. Ela é conselheira do Fundo Elas, foi coordenadora do Comitê Pró-Equidade de Gênero, Raça e Etnia da Casa da Moeda do Brasil até junho de 2016, foi professora auxiliar da Universidade Estácio de Sá, atuou como coordenadora da pós-graduação de Figurino e Carnaval da Universidade Veiga de Almeida, participou da comissão julgadora do Prêmio Nacional Jornalista Abdias Nascimento nas 3 edições, 2011, 2012 e 2013. Produziu pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro, foi vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro, CEDINE, e atuou como vice-presidente do Fundo Elas e como jurada do Estandarte de Ouro do Jornal Globo durante 27 anos. Coordenou o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, da FAETEC, é autora dos livros Mito e Espiritualidade, Mulheres Negras, de 1996, Os IBGs e o Carnaval, 2009, Cadernos de Cultura Afro-Brasileira, também 2009, Iansã, Rainha dos Ventos e Tempestades, 2010, e Martim da Vila, Reflexos do Espelho. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em teorias da aprendizagem, atua principalmente nos seguintes temas: identidade,
valores, religião, comunidade, ritos, sexualidade, educação, processos culturais, comportamentos, comunidade e cidadania, direitos humanos e comportamento sexual. E quero apresentar também a Jumara, né, minha amiga Jumara. Muito feliz por você estar aqui hoje com a gente. A Jumara, ela é doutoranda em psicologia pela UFMG, professora da Faculdade Machado Sobrinho, mulher negra, é mãe da Luanda e filha da Leia, neta da Maria Luísa, que era mestre nas artes de cura pelas ervas, feminista, escorpiana, filha de Obaluaê com Oxum. É um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Luísa? Prazer é nosso. Todo nosso prazer de estar aqui. É uma honra estar com a Júlia. Gente, desculpa, eu esqueci de abrir o microfone igual a Sheila, assim, me perdoe. Mas é a emoção de estar com vocês, né? Olha só que mesa linda, cheia de mulheres lindas, importantes e, enfim, né? Sou suspeita. Só antes de eu fazer a primeira pergunta, eu só esqueci de mencionar que as Roots, no momento, né, nós somos compostos por 7 mulheres, né? A Giana Elisa na direção, né? Mariana Gino na produção. Eu, Sheila, já ia falar a Jéssica, gente, a Joyce, a Denise e a Fabiana, né, atuando, a Fabiana também, na verdade, na tesouraria, não atuando, né, e essas somos nós as Roots. E então, meninas, a partir disso, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta, assim, que é mais pessoal, né, porque as duas são pesquisadoras, né, do universo afro-religioso brasileiro, e aí eu gostaria de saber o que levou vocês a se dedicarem, né, a dedicar suas pesquisas a essa temática? E também, aproveitando, queria saber um pouco mais né, sobre vocês, sem ser a parte acadêmica, né, mas no dia a dia, né? Quem é a Gilmara, quem é a Helena, né, e como elas, né, essas duas pessoas foram levadas para esse lado em suas vidas acadêmicas. Aí, por uma questão de respeito e hierarquia, eu gostaria de pedir que a Helena iniciasse a fala. É um prazer poder iniciar esse papo com vocês. Eu tive metade da minha vida, até os 30 anos, por aí, pesquisando cultura negra, trabalhando com a nossa tradição cultural, porque meus pais já eram militantes. Eu sou filha de Leia de Araújo Teodoro, de Jurandir Teodoro, neta de Antônio Teodoro, e minha querida avó, a Alzira Dozinda de Araújo, e tive sempre uma forma muito própria da minha família de estar relacionada à tradição cultural negra africana. Meu tio Dondon, que jogava no Andaraí, e minha tia Santinha, meu primo Dauro do Salgueiro, estavam sempre muito ligados ao samba e à religiosidade negro-africana. Então, a cultura negra sempre fez parte da minha história. Minha mãe era intérprete de inglês, e quando eu era pequena, ela me fez acompanhar, porque acompanhava a luta pelos direitos humanos dos negros americanos, e foi alguma coisa assim muito presente na minha vida, conhecer os blues, o jazz. A minha mãe cantava, além de serem os dois de esquerda, e ter a libertação, a luta pela libertação dos países africanos de expressão portuguesa. Eu tive uma vivência com o maestro Abigail Moura, da Orquestra Afro-Brasileira, com o Teatro Experimental do Negro do Abdias do Nascimento. A mamãe era muito amiga de Léa Garcia e acompanhava muito, e eles criaram o Renascença Clube. E quando eu me formei em professora, a comunidade do Ilê Axé Opó Fontaine Salvador criou a mini comunidade Opabií. E o meu grande sonho era justamente uma pedagogia que estivesse voltada para as nossas tradições.
E aí eu fiz contato com o Juan Albaine dos Santos e Mestre Didi, Teoscório Maximiliano dos Santos, que eram responsáveis pela SECNEB. E aí eu tive um contato com eles aqui no Rio, e foi quando eu os conheci pessoalmente num seminário iniciático sobre os Nagô e a morte, que tinha sido lançado pela Juana Albaine e que foi em casa de Bonis Sodré. E a partir daí, conhecendo o mestre Titi, eu fiquei realmente apaixonada pelas nossas tradições. Meu marido já era, na época, Ney Lopes já era de candomblé, e eu, em função de reservas, dessa coisa de meu pai ser de esquerda e de ter preocupações com religiosidade, sempre fui estudiosa das religiões, mas ficava um pouco distante. Mas quando eu conheci o Elias Cheopofonjá, mestre de Juanita, eu digo que foi um marco na minha vida. Eu digo que eu vivi uma parte da vida antes de entrar na comunidade terreiro, e a minha vida mudou completamente, a minha ótica, a partir do momento em que eu passei a frequentar o terreiro. Eu acho que é uma ampliação assim de visão da gente, do mundo, de tudo, até do trabalho, da maternidade. Eu tenho um filho hoje, 2 netos, eu tive 2 filhos, eu perdi um, e quando eu perdi meu filho, com 4 anos de idade, eu estava com o mestre de Juanita na comunidade do Ilê Axel Pofanjá. Eu tenho certeza absoluta que eu pude passar por essa perda, por essa dificuldade, por conta de toda a filosofia do terreiro. Então, o encontro para mim com a filosofia foi muito em função da perda do meu filho e desse impasse entre a visão de mundo do mundo judaico-cristão e a visão do mundo da comunidade terreiro. A minha tese foi essa: qual era o ideal de pessoa, quais as implicações do ideal de pessoa numa comunidade judaico-cristã, mundo ocidental, e numa comunidade tradicional nagô. Porque realmente são valores assim incríveis, e eu acho que a nossa religiosidade pode dar conta de um mundo melhor, mais amigo, mais ameno, mais pleno de amor e de compreensão. Maravilha, Helena, muito bom ouvir toda essa sua trajetória, né? Só dá certeza, né, que a gente convidou as pessoas certas. E agora, Gilmário, eu passo a palavra para você também, nossa querida amiga. Bom, eu sou Sara, né, como vocês já me apresentaram, né, filha da Léia, mãe da Luanda e neta da Maria Luísa. Sou Xará, né, minha avó querida. Eu ia brincar, mas que não era eu. E minha trajetória começa justamente com a minha avó, porque minha avó que me apresentou, acho que para todas as referências da minha infância de ancestralidade negra, né? Minha avó que me levou no terreiro, minha avó ia na missa todo domingo, minha avó ia durante a semana no terreiro, me levava, e minha avó levava a gente para catar conta de lágrima e fazer colar, e mais tarde eu descobri que eram os colares que os pretos velhos usavam. Minha avó tinha um quintal cheio de erva, que quando a gente ficava doente eu tinha qualquer coisa, né? Era lá que ela ia, pegava os remédios. Então, e depois eu fui crescendo e eu fui sentindo necessidade assim, de conhecer minha história, minhas raízes. E eu não me identificava com nada que eu via, em lugar nenhum. E aí eu sinto que começou assim, quando eu assisti Tenda dos Milagres, eu fiquei encantada com aquela série. Aí depois eu li o livro e eu passei a minha adolescência buscando todas as informações que eu tinha sobre questão de religiosidade africana, de orixá. E quando eu fui para a universidade, eu lembro que eu fiz uma disciplina que chamava... não,
antropologia da religião. E aí eu comecei a ter contato com o estudo da religião. E aí eu comecei a ter a ideia de pesquisar e juntar psicologia com estudos de religião e não parei nunca mais, né? Mas isso sempre teve na minha vivência, na minha existência, né? Eu faço parte do movimento negro desde os 16 anos. Comecei na Igreja Católica, nos agentes de pastoral negros, e daí para frente eu nunca mais parei também. Então, quando eu fui para a faculdade, acho que eu consegui juntar, né, os conhecimentos que a minha avó me passou, que começaram a despertar em mim essa matriz, essa raiz, essa ancestralidade, com o que eu vivenciei no movimento negro, com as minhas leituras, e comecei a pesquisar. E isso já fazem mais de 20 anos, fazem 25 anos, e eu pesquiso sobre isso. E cada vez, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu leio, eu percebo que mais eu tenho a aprender. E com a pesquisa também, eu comecei a frequentar terreiro, comecei a sentir que aquilo mexia demais comigo. Entrei para o candomblé, fui filha de santo de Mãe Geralda, do Orfano de Oiá, falecida, já desencantou, né? E quando minha mãe faleceu, aí eu não consegui deixar mais ninguém pôr a mão na minha cabeça pelo candomblé, e aí eu fui para a Umbanda. E hoje estou aqui, né, fazendo meu doutorado, pesquisando essas questões, vivenciando, tentando passar para minha filha esse conhecimento de uma forma que ela cresça sabendo, né, das origens dela, das matrizes, dos mitos, das referências, né, de uma maneira que eu não consegui crescer, né, que eu não tive quando eu era pequena, mas sempre passar isso para ela, de alguma forma. Isso é isso. Outro relato incrível, né, Gilmara? Assim, fico, assim, eu acompanho, né, a pesquisa de Gilmara mais de perto, assim, porque a gente, né, troca umas ideias, assim, né, mas é sempre muito bom, assim, ver você, ouvir você, assim, falando, assim, né. Mas, assim, eu acho que hoje é a noite de vocês, a gente tem que deixar vocês falar, então eu passo a bola para a Sheila fazer a próxima pergunta, né, Está fechado o microfone. Microfone fechado. Desculpa, gente, eu sempre esqueço. O primeiro terreiro de candomblé é formado na Bahia. Assim como a Casa da Mina foram fundados por mulheres e é inegável a contribuição feminina no universo das tradições religiosas e afro-brasileiras. Hoje ainda há esse predomínio das mulheres como liderança nos terreiros? Hoje, ainda temos muitas mulheres nos terreiros, mas nós temos uma presença muito grande dos homens. E, na verdade, as mulheres começam a tomar esse espaço religioso por conta da perseguição feita aos sacerdotes causadas pela independência do Haiti. Todas as combinações eram feitas no terreiro do voodoo, porque orixá e voodoo são as energias da natureza diferentes línguas. E o Haiti, Jeje, nas comunidades religiosas, as grandes lideranças religiosas sempre foram lideranças também políticas, também sociais, também econômicas. Então, a gente tem um papel muito importante dentro do mundo africano com as lideranças religiosas. A gente tem hoje em África o Vande Abimbola, ele é reitor da Universidade da Nigéria e é um dos maiores sacerdotes de tradição cultural negro-africana que nós temos na tradição
cultural nagô. E as mulheres, os homens foram profundamente perseguidos em todas as Américas, suas cabeças foram colocadas à exposição pública. Aqui no Brasil, parte dos sacerdotes teve que se esconder em Itaparica, ficaram preservando o culto de ancestralidade, e as mulheres passaram a representar toda a continuidade desse processo religioso. Tanto que Manhaninha Aobabi, ela consegue, as mulheres vão continuar toda uma tradição guerreira de preservação da nossa condição, porque é uma coisa muito interessante. O princípio feminino, na nossa tradição, ele tem o papel de ser a mulher secreta, aquela que transforma o seu corpo para dar vida a um novo ser. Ela é também secreta, porque ela é capaz de transformar elementos que vêm do meio ambiente, do território. Ela cozinha, transformar algo por vida, é o que se faz quando se cozinha. Ela é também a mulher sagrada, porque com o seu corpo, com os seus movimentos, ela se transforma num verdadeiro altar, ela faz contato com os orixás, e também é a mulher política, aquela que resolve os problemas sem ser através da guerra. Ela consegue conciliar, é o elemento conciliador. Os homens têm, na posição do mundo africano, na nossa tradição nagô, uma reverência grande em relação à mulher, quanto os mitos que Olorum, quando manda criar a vida na Terra, ele chama os orixás do princípio masculino, pede que eles se encontrem com o princípio feminino e dá a cabaça da existência para que eles criassem a vida aqui. Xangô e os outros orixás masculinos recebem a cabaça da existência, mas acham que não tem necessidade de chamar os orixás do princípio feminino, que eles podem resolver. E assim foi. Chegando aqui na Terra, lançaram as sementes da existência e nada aconteceu. Aí eles voltaram desanimados lá aos pés de Olorum, que não tinham conseguido criar a vida na Terra. E aí Olorum pergunta para eles: vocês consultaram as orixás meninas? Mas nós achamos que não precisavam. Eu disse a vocês podem ter a semente, mas essa semente só vai gerar, só vai crescer se as mulheres estiverem presentes. E assim, lá foi Xangô pedir desculpas a Yansan, que no início não queria perdoar, não, mas vieram então juntos, princípio feminino e princípio masculino, criar vida na Terra. E é isso, inclusive, que a gente vê na representação da cabaça da existência na dança do mestre Sala da Porta-Bandeira, a porta-bandeira representando o princípio feminino, o mestre Sala o princípio masculino. Ele reverencia e corteja o princípio feminino sob a égide dos valores comunitários, que é a bandeira, que representam os ancestrais. E a porta-bandeira representa o útero que contém e é contido, porque a nossa tradição lida com o presente, com o passado, com aqueles que irão vir. Então, as mulheres, elas são muito importantes. Mas eu estava dizendo que a mãe Obabi, ela foi à Nigéria, ela trouxe Bamboche como empregado dela, que era um sacerdote, e todo o processo de criação da religiosidade africana no Brasil teve a égide também dos homens, princípio masculino. Juntos, eles plantaram as energias de
todas as coisas importantes. Tanto que as nossas escolas de samba nunca iniciaram os seus encontros nas quadras sem o Ogé lá de Taparica fazer assentamento. Hoje, a gente tem grande parte dos terreiros com os babalaus, mas temos, inclusive, uma linha grande de mulheres à frente dos nossos candomblés e da Umbanda, porque no momento de luta, de efetiva realização, a consciência possível eram as mulheres que tinham que produzir. E hoje, quando a sociedade brasileira refuta a presença dos homens negros efetivamente tomando lugares políticos e movimentando-se politicamente para a comunidade preta, as mulheres, que são também guerreiras, são também políticas, ocupam esse lugar porque a nossa visão de princípio feminino não é de ser costela de Adão. Nós somos inteiras. Nós temos tanta competência para exercer determinados papéis, é uma questão de conjugação de homens e mulheres juntos, desenvolvendo um processo. Mas nós não somos metade da laranja de ninguém. Nós somos inteiras. E isso é que a nossa religiosidade nos dá, esse sentido de mulheres guerreiras que lideram, que são chefes de família, que cuidam dos seus filhos, que são políticas, que são sagradas e que têm a sua religiosidade através dos seus terreiros, porque isso faz parte da nossa história ancestral. Maravilha, Helena. Helena, assim, eu achei muito interessante, né, entre tudo que você falou, justamente essa questão que você primeiro é uma pessoa muito ligada ao carnaval também, né? Você que manifestou, né, na sua apresentação e antes a gente contando nos bastidores, né, toda a sua ligação com o Salgueiro. Mas assim, embora eu sempre tenha visto nos desfiles de carnaval, sobretudo do Rio, mas assim, outras cidades onde há esse carnaval de rua, com samba, essas coisas todas assim, muita presença né, da história negra, né, obviamente, mas e também da religiosidade negra. Mas assim, foi interessantíssimo ver como você pontuou essas questões da figura do mestre-sala, da figura da porta-bandeira, né, da reverência que se faz, porque essa é uma coisa, por exemplo, assim, que eu desconhecia. Eu, né, gente, sou leiga, né, provavelmente vocês não, assim. E aí, Sheila, você quer ler ou quer que eu leia as perguntas antes de passar para a Gilmara responder essa? Os comentários aqui do pessoal do chat. Então, a Sheila não abre o microfone, então eu vou lendo mesmo, sem ela falar? Desculpa, é porque... Pode continuar. É porque eu não estou vendo comentários, não está aparecendo aqui para mim. Pode ler. Tá, ok. Então, gente, olha só. Antes de passar, então, para a Gilmara responder essa questão, né? Aí a Denise até destacou em um comentário do Giovana, que chamando, né, reverenciando a Helena, maravilhosa filósofa Helena Teodoro, parabéns pela live, as Ruths. Aí o Altair, que é um querido que sempre nos acompanha, que estava sumidinho, aí tá falando aqui que ele estava sem celular, mas que ele continua a amar, amo as Ruths. O Altair é um querido que nos acompanha sempre, né? A Mariana Gina, nossa querida amiga aqui, né, que está convalescente nos últimos dias, aí ela faz uma pergunta: Helena, quais são as ligações das escolas de samba com as religiosidades de matrizes africanas? Né? Eu acho que a Helena podia responder essa depois que a Gilmara falasse, viu, gente? E aí eu queria também um comentário do Wagner, que falando, as Ruths sempre nos brindando com reflexões de alto nível e pautando temas profundamente relevantes para a comunidade negra em particular e para a sociedade como um todo. Gratidão pelo trabalho de excelência de vocês e pelas convidadas que sempre nos ensinam tanto.
Isso é verdade. Gilmar, então, assim, agora eu passo a palavra para você, e como a Helena fez uma explanação assim, mais ampla, de repente, se você quiser focar na mesma pergunta, mas mais voltado para Juiz de Fora, o BH, que são os seus pontos de referência, você fica à vontade. Mas também pode falar de forma mais ampla também, tá? A participação das mulheres negras, né, nas religiões de matriz africana, como a Sheila já falou, a Helena também, né, as mulheres não estão num patamar superior, né? Elas têm um papel de destaque porque é uma tradição que trata a mulher com a sua devida importância, com a sua devida reverência. E em Juiz de Fora, por exemplo, a gente identifica que, assim como, né, em Minas Gerais, né, assim como na história das mulheres negras no resto do país, as mulheres negras, né, ocuparam muito antes das mulheres brancas, né, especificamente, o espaço urbano para trabalhar. Elas iam para o espaço urbano, trabalhavam, eram vendedeiras. Aqui em Minas, então, nas regiões de mineração de ouro, a gente observa relatos de que elas abriam as casas, né, as chamadas casas de angu, e que essas casas eram consideradas extremamente perigosas para os governantes, para os políticos da época. Por quê? Porque ali elas faziam articulações, elas articulavam revoltas, elas acolhiam pessoas que fugiam dos quilombos, elas ajudavam aqueles que trabalhavam nas minas a traficar o ouro. Então, elas faziam uma quantidade de articulação e aquilo era percebido. Então, elas tinham um tanto poder que houve um momento onde foi preciso serem formuladas leis para que fosse proibida a circulação de escravizados naquele espaço, contato de escravizados com libertos, por conta da atuação tão presente dessas mulheres, né? E, historicamente, a gente sabe que esse trabalho que elas faziam nos espaços urbanos, né, possibilitava com que as que fossem escravizadas comprassem as suas alforrias, comprassem a alforria dos seus companheiros, dos seus filhos. E assim iam só aumentando as famílias, né, aquelas das irmandades, então, iam comprando mais liberdades, e iam formulando os espaços, os terreiros, né, de religiosidade aqui em Minas um pouco diferenciada, que uma religiosidade mais voltada para uma mistura com o catolicismo, né, com as irmandades, com os congados. Aqui originalmente, né, os calundus, depois os canjerês, né? Minha mãe ainda usa essa palavra até hoje, né, canjerê. Quando eu comecei a frequentar, comecei não, né, recomecei, que eu frequentei de criança com minha avó, frequentar terreiro, minha mãe falava, já vai chamar para canjerê. Vai para canjerê. E depois eu fui pesquisar, eu fui encontrar essa palavra, né, que canjerê foi, na verdade, uma pré-umbanda, né, que existia aqui em Juiz de Fora, e depois vem a Umbanda, e a gente não encontra, infelizmente, aqui em Juiz de Fora, pesquisas que trabalham a participação das mulheres na Umbanda, e agora na minha pesquisa, né, com a colaboração do Wilson Novaes, que é um grande colaborador, agradeço muito a ele. Ele vem me passar, que estuda, faz mapeamento de terreiros há muitos anos, ele vem me falar que a maioria dos terreiros de Juiz de Fora são liderados por mulheres, e no meu campo eu observei que não só são liderados por mulheres, como são os terreiros mais antigos de Juiz de Fora, que tem mulheres idosas na sua frente, né? Todas mulheres com mais de 60 anos, todas mulheres muito autônomas, independentes, né, cientes do seu papel, do seu protagonismo, da sua importância em manter e cultuar aquela tradição. E aí a gente não encontra material que fale sobre as mulheres na Umbanda, as mulheres negras na Umbanda. Então, estou assim, numa missão muito boa, né, muito saborosa, mas muito difícil, que é de construir, né, esse produto, né, de que é falar dessas mulheres negras na Umbanda, que são tão presentes, né, que mantém essa tradição há tantos anos aqui na nossa cidade. E o que a gente encontra, que eu encontrei de relatos de pesquisa aqui, inclusive, foi uma falando que a primeira fundadora do primeiro terreiro da cidade era uma mulher branca que veio de outra cidade. Então, a gente percebe como que o racismo interfere, né, até mesmo no olhar crítico que a gente tem sobre essas questões.
E eu me sinto assim, muito privilegiada de poder estar tendo contato com essas mulheres e estar contando um pouco da história, da memória dessas mulheres aqui, da minha cidade, especificamente. Maravilha. Obrigada. Então, como é que fala? A gente tem mais um comentário aqui da Patrícia Crochet, né? Que também adoramos as roots e as lives têm sido uma experiência muito rica, de aprendizado, bate-papo com profundidade e gostosura. A gente tinha outros comentários ali elogiando, assim, sabe, que eu passei por cima, mas assim, a gente, né, registra com carinho, né? A presença da Giciane, da Mariângela, da Fabiana, das roots, né? Da Fabiana, da Joyce, o Altair eu falei. Agora travou aqui meu negócio para subir e descer. Subiu, peraí. Da Shirley Ferreira também, que são um pessoal que já acompanha a gente, né? Tem outras pessoas. Agora um comentário aqui da Patrícia, né? Desculpa, da Patrícia, da Maria do Carmo, né? Que amando saber mais sobre nossas ancestralidades. E aí eu retorno para a pergunta da Mariana, né? Para Helena, né? Perguntando quais são as ligações das escolas de samba com as religiosidades de matriz africana. Bom, são todas. Na verdade, as escolas de samba, eu digo que elas são um terreiro na avenida. Todas as escolas de samba são basicamente criadas por mães e pais de santo. Não existe uma quadra de escola de samba que não tenha assentamento de Exu, porque as escolas de samba, elas representam uma retomada do nosso ser africano, porque elas reverenciam o espaço, o território. Para nós, o território é o lugar onde a gente constrói família, constrói trabalho, constrói casa. E como a nossa tradição é uma tradição oral, a gente se representa através do nosso canto, porque como vocês são as roots, vocês sabem que a arte e a vida fazem parte da vivência da comunidade preta. Não podemos separar dicotomicamente arte e vida como no mundo judaico-cristão. Então, a nossa tradição cultural é rezar cantando, dançando, tocando. O movimento expressa a nossa alegria de viver. O movimento é vida. A gente só perde o movimento quando morre. E as escolas de samba, elas representam várias formas de narrativas do nosso viver com diferentes linguagens. Desde o momento da contação da história, que é o momento do enredo que a gente via, isso vai para a visão de uma narrativa visual, de fantasias, carros e elementos vão aparecer para contar essa história. Passa para o terceiro momento de narrativa, que é a da poesia e da música. Como expressar essa história através da melodia e através da poesia, e entram os compositores. O quarto momento é o momento da comunidade receber essas narrativas, seja a história, seja a roupa, os carros, o canto, a poesia, incorporar isso num todo que se consagra com a presença da bateria, que é o coração que toca, e até uma quinta narrativa, que é a última, que é o momento do desfile da escola, onde ela mostra todo o seu trajeto, contando uma história que, mesmo que não seja objetivamente uma história da sua comunidade, está regida pela bateria que toca para o Oxóssi, que toca para o Ogum, que toca para o Bulu, que toca para o Ansan. É toda uma visibilidade da nossa maneira de ser, pensar. As escolas de samba, elas são um grito da comunidade negra dizendo: estamos aqui, podemos criar, podemos nos organizar. Digo para vocês, é tão forte essa criação
que se tivesse sido um alemão ou um inglês que tivesse inventado a escola de samba, tinha ganho o prêmio Nobel. Porque ninguém consegue colocar 20 mil pessoas, quando você tem um desfile de um dia de escola de samba, que contam diferentes histórias, através de um processo de procissão, cantando, tocando, dançando e se vestindo e trazendo toda uma forma de alegria, de extravasamento de emoção, consagrando quem já veio, quem já foi, quem vai vir. É essa ligação entre presente, passado e futuro, num espaço onde outros pés já passaram, outras histórias já foram contadas, e onde o coração continua pulsando através das baterias, e as baterias refletem os 3 tambores básicos, o rumbilé, que são do candomblé. Eles se transformam em 300, que são os elementos da bateria. E eles fazem toda uma ligação de vida, de integração e de harmonia com as pessoas. É muito importante que a gente possa entender que não existe escola de samba sem religiosidade negra africana. Maria da Fé era uma mãe de santo que criou a Mangueira. Calça Larga era um pai de santo que cria Salgueiro. Toda Eloy Antero Dias vai ser o elemento que cria o Império Serrano, que eram os jongueiros, e que vai influenciar Maria da Fé para a Mangueira, e nós vamos ter Paulo da Portela, junto com os elementos de Eloy Antero Dias, Cartola, fazendo uma escola que reverencia Ogum. As cores das escolas estão ligadas às cores do orixá. Os toques da escola, Portela toca para Ogum, Império toca para Oxóssi, vem do prazer da Serrinha, e Salgueiro, a bateria furiosa, toca para Xangô, porque o Morro do Salgueiro é uma grande pedreira. Tudo tem ligação com a nossa territorialidade. E os sambas enredos são os hinos que representam os diferentes locais das escolas de samba. E isso faz parte da nossa tradição oral. Os nossos brasões reais são aqueles que determinam os locais de onde nós somos provenientes em África. E o samba enredo das escolas dizem a que lugar eles vêm, e trazem a proposta daquele grupo que mostra crianças, adultos, jovens, velhos, desde os elementos mais simples até os mais complexos, que compõem aquela comunidade e que têm todos um papel a representar e que são todos importantes. Inclusive, o tipo de comida que se come no Império Serrano é diferente do tipo de comida que se come no Salgueiro. Porque se você vai chegar no Salgueiro, você vai encontrar nas barraquinhas macarrão com carne assada. Se você for para o Império Serrano, você vai encontrar outro tipo de comida. Se você for para a Portela, um outro tipo de comida, porque vai depender da comida do orixá que rege a casa. A gente nunca consegue ver nas roupas ocidentais ou nas estruturas a nossa tradição. Mas o Brasil vive negramente, não tem consciência disso. Não tem consciência disso. E eu acho que nós hoje somos 57% a 58% da população, e se esse país existe, fomos nós que construímos, fomos nós que fizemos as casas e asfaltamos as ruas, e descobrimos as curas, e demos margem para a economia informal. São as baianas que vão para a rua, as ganhadeiras, que inventam a medida do Bonfim, que fazem o samba de roda do Canto do Mar, que vendem seus acarajés para suprir a fome das pessoas que não podem, que compram alforria. São as irmandades religiosas que o negro não podia ter dinheiro, conseguem um dinheiro e que vão comprar terreiro da Casa Branca, primeiro candomblé do Brasil, foi construído com dinheiro da ordem religiosa,
Irmandade dos Homens Pretos Pelourinhos, junto com a Irmandade da Boa Morte, que vai naquela área perto de Minas Gerais, Boa do Fumo, onde as mulheres que enrolavam o fumo ganhavam muito dinheiro, que vão ser as baianas do Recôncavo, que vão comprar casa, que vão criar a Irmandade da Boa Morte, que vão fazer as festas do Largo, que vão fazer com que haja, inclusive com a vida de Tia Seata para o Rio de Janeiro, a junção do jongo de Angola com o samba de roda da Bahia. Que as escolas de samba, elas representam a junção de duas culturas africanas. A cultura dos bantos e a cultura dos nagôs. Tendo uma pitada dos malês. Que representam exatamente os homens de branco, internos, que falavam árabe. Então, a gente mergulhar na história da vinda dos diferentes países africanos que para cá vieram, a gente vê como temos a representação dessa pluralidade africana dentro da nossa tradição cultural brasileira. E as escolas de samba representam isso. Os blocos afro já falam do ritmo da Axé Music, os blocos já falam de samba de terreiro, que contam as histórias do cotidiano. Cada um tem um papel e uma função dos diferentes oriquis que determinam os espaços e as pessoas de determinados lugares, como na tradição africana. Se vocês forem deixar, eu vou falar disso a noite inteira e mais 10 anos. Pelo amor de Deus, vocês me cortem, porque eu falo pelos cotovelos, aquele negócio. Me cortem. Está muito gostoso de ouvir você falar e é muito importante a gente conhecer, né, o nosso passado, né, para a gente poder compreender o nosso presente e também para a gente poder traçar o nosso futuro. Tá muito gostoso de te ouvir falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí. Tem uma pergunta aqui que é da Denise. A Denise é nossa companheira, né, do grupo As Roots. E a Denise está perguntando para a Gilmara, na sua pesquisa, você tem utilizado o feminismo negro como aporte epistemológico? Vê as contribuições desse pensamento para estudar as mulheres no candomblé? Você vê as contribuições desse pensamento para estudar as mulheres no candomblé? A minha pesquisa é sobre as mulheres na Umbanda, mas eu acho que, claro que eu uso, né, o feminismo negro, e eu acho sim que o feminismo negro ele tem um embasamento muito bom para a gente estudar as mulheres nas religiões de matriz africana de uma forma geral. Porque ele conta o feminismo, né, do nosso ponto de vista, conta o que é ser mulher negra, né, que é muito diferente de ser mulher branca, né, faz o contraponto com a questão de as mulheres, porque enquanto o feminismo branco fala que as mulheres começaram a ir para a rua, né, do século XX, ou no final do século XIX, o feminismo negro conta que as mulheres negras já estavam na rua, já estavam no espaço branco no espaço urbano há muito tempo, que as mulheres, quando o feminismo branco começa a considerar que as mulheres começaram a trabalhar na Revolução Industrial, o feminismo negro conta que as mulheres negras sempre trabalharam, né? Já em África as mulheres trabalhavam, já trabalhavam, já eram comerciantes, já tinham participação política, já eram lideranças, já eram guerreiras. A gente olha a história das orixás e observa isso. Então, é muito interessante só um momentinho. Calor do cão. Desligar o ventilador, parar de fazer barulho. Então, é muito importante, sim, a gente fundamentar, né, contando o feminismo do nosso ponto de vista, né, a partir do nosso olhar, a partir do que é ser uma mulher negra, que é uma mulher que nunca foi uma mulher frágil, uma mulher delicada, era uma mulher que, quando escravizada, era aquela que carregava tanto peso quanto os homens, era aquela que trabalhava tantas horas quanto os homens, ainda mais. Tinha que fazer isso, às vezes, grávida,
amamentando, carregando o filho nas costas, ainda tinha que aguentar os estupros. E tudo isso faz parte, né, do que é ser mulher negra. Então a gente precisa realmente, quando a gente vai embasar do ponto de vista do feminismo, utilizar assim, né? Utilizar a Lélia Gonçalves, Jurema Batista, Jurema Werneck, Bell Hooks, Angela Davis, várias mulheres que vêm contando a nossa história, eu uso também a Matilde também, vem contando o que é, né, ser mulher dentro da nossa existência, que é de mulheres negras, né? A Maria Lugones, que é aqui da América Latina, que conta como que o patriarcado é um fator colonizador. É a partir do momento que a África e a América são colonizadas, o patriarcado entra e começa a redefinir as questões de gênero, redefinir as hierarquias pelo gênero, uma coisa que antes era de uma forma completamente diferenciada, né? A nossa ancestralidade e hierarquia é muito mais pela idade do que pelo gênero. Então, acho que é essa a questão. O Gilmar e Helena, eu tinha dito para a Sheila, depois da pergunta da Denise, para a gente voltar para o roteiro. A questão é que a Patrícia Crochet fez uma pergunta assim tão interessante, que aí eu queria, tá, Sheila, te pedir desculpa, e você quer fazer a pergunta? Posso fazer. Enfim, a Patrícia também é uma querida, assim, companheira nossa, assim, de logo, né, de muito tempo, de grupos de diálogos, né, que é um grupo de afeto que a gente tem, né? Egimara também faz parte, junto com Giane e Eduardo Crochet. Então, a Patrícia pergunta: sabemos que o conhecimento da história e da cultura negra travam uma grande luta para alcançar as salas de aula das escolas. O conhecimento da sabedoria negra tem uma luta que ainda está no começo. Gostaria de saber como vocês acreditam que ele pode alcançar as emendas da disciplina de filosofia tão eurocêntrica. Olha, eu acho que a gente não tem tão pouco material assim hoje, porque nós já temos muitas teses de mestrado, doutorado aqui no Brasil, além de termos uma literatura enorme africana relacionada à posição das mulheres em relação ao racismo, e temos na literatura uma literatura muito boa com Eliane Alves Cruz, com Conceição Evaristo. Já temos conceitos filosóficos como Vilma Piedade com Dororidade, Lélia Gonzalez, inclusive Angela Davis, todas as vezes que eu estou com ela, seja aqui no Brasil ou seja lá nos Estados Unidos, ela sempre pergunta por que usam tão pouco Lélia Gonzalez. E realmente, sabe, a gente tem Beatriz Nascimento, há muita possibilidade da gente já ter hoje, dentro das nossas escolas e universidades, um pensamento negro-africano no Brasil. Temos material acadêmico suficiente para isso. Não acho que tenhamos pouco. O que nós temos é um descrédito muito grande em relação à produção acadêmica negro-africana. Eu terminei o meu doutorado em 1985. O meu livro Mito e Espiritualidade de Mulheres Negras eu lancei em 1996. Eu só consegui lançar o livro sobre o Marco da Vila, que é o aspecto do princípio masculino, em 2018, que era parte da minha tese de doutorado. É muito complicado você estar dentro do mundo acadêmico e querer manter a sua posição voltada para a africanidade, porque há um desconhecimento total de toda a publicação negra no Brasil e no exterior. Você chega na França, você encontra 1000 publicações africanas. Na Inglaterra, aqui no Brasil, hoje, a gente tem o Mactabo, a gente tem a Amazon,
temos uma série de pessoas, inclusive Sheila Walker, está com um trabalho lindo, mostrando como se caminha pela diáspora no mundo inteiro e como encontramos elementos básicos da cultura negra no mundo todo. A gente hoje tem condições de diálogo com a África, com a literatura africana de Angola, com Mia Couto de Moçambique, com o pessoal de Cabo Verde. Não podemos mais dizer que hoje nós não temos materiais. Quando eu fiz a minha tese em 1985, a gente tinha muito pouca referência. Mas isso já tem quase 40 anos. Então, o movimento negro, eu faço parte desse movimento. Vejam bem, eu sou tão antiga, eu fiz parte da banca da Petronila Beatriz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando nós fomos para Brasília, e que foi a Lei 10.639, em 2003, não é tanto tempo assim, nós, professores e doutores, estávamos dentro de uma Kombi, sendo puxados do Brasil todo. Kabengele Munanga, que foi o organizador do livro que nós escrevemos para as escolas, mostrava a incredulidade dele em relação ao número de negros nesse país e a pouca quantidade de professores doutores. Hoje a gente tem uma BPN que tem muitos mestres e muitos doutores no país inteiro. Então a situação se modificou muito. E temos mulheres negras maravilhosas, né? Como Gilmara, essa que está com a gente, e se aprofundam na busca dessas informações, porque, na verdade, quando a gente tem uma Chica da Silva, que é mostrada em filmes por sua sexualidade, não se conta que ela financiou Inconfidência Mineira, que ela pagou a alforria de uma série de escravos, que todos os seus filhos, ela teve 9, com o comendador João Fernandes de Oliveira, todos os seus filhos fizeram universidade e participaram bravamente da luta pela democratização, pela libertação do negro do país. É muito importante que a gente ganhe espaço, e o medo que tem de nós é exatamente esse. É de que nós consigamos espaço. Vocês não podem imaginar a luta que foi para eu tentar ser chefe do departamento de educação numa escolinha, numa universidade pequena, São Judas Tadeu, no Rio de Janeiro. Uma mulher negra pode ser faxineira, pode ser auxiliar de enfermagem, mas ser professora, doutora ou pós-doutora é alguma coisa assim muito pouco aceito ainda hoje na realidade brasileira. Mas não tem problema não, a gente vai, olha, abrindo-se, batendo palma, apanhando sangue, sabendo que nós construímos esse país. E o Quilombo dos Palmares não é apenas um espaço de negros fugidos ou libertos, mas é a demonstração da viabilidade de uma sociedade que, com graça, negros, brancos, simples e mestiços, produtivamente, em harmonia, que pode ser uma solução para a vida nesse país. A grande problemática em relação ao Quilombo dos Palmares é uma problemática política e econômica. Zumbi estabeleceu uma pluricultura enquanto esse país vivia na monocultura. Quando todo mundo diz que agro é pop, agro é isso, agro é aquilo, tinha que dizer que agro é afro. Porque todo o dinheiro do início do campo no Brasil vem da especialização do plantio, do arroz, de café, de açúcar, de caixa, que veio lá das nossas origens africanas. Trabalho com algodão no Quilombo do Guatirê, de Teresa do Guatirê, o trabalho com cobre
filosofia com a madeira, com o couro, com a pedra-sabão. Tudo isso é know-how africano. Qualquer curso profissionalizante no Brasil tinha que recorrer ao know-how africano, porque todas as profissionalizações são a partir do nosso conhecimento, da nossa técnica negra. Quando eu estava no NEAB, lá na FAETEC, eu colocava nos cursos profissionalizantes o livro do Dr. Henrique Cunha Júnior, Tecnologia Africana no Brasil, que mostra diretamente de onde vem. Se a gente tem uma mineração aí em Minas Gerais, é porque o pessoal do Congo veio para cá ensinar como é que fazia para lidar com ouro, prata e pedra preciosa. Então, a gente ainda tem que pensar que, inclusive, as primeiras escolas nesse país foram escolas feitas por mim. A primeira mulher deputada política se chama Antonieta de Barros, uma mulher negra. Então, é muito importante que nós possamos falar de nós, das nossas realizações, e, na verdade, se esse país existe, é por nossa conta. Se a gente tem o maior centro de referência de carnaval do mundo, é porque é da cabecinha da comunidade negra que saíram das escolas de samba, dos blocos, dos Acho que a gente está aqui hoje fazendo isso, né? É nós falando por nós. E aí, ouvindo você, Gilmara, eu fico, né? E, na verdade, ouvindo outras pessoas também que passaram por aqui, né? Nesse semestre, esse ano, né? Que a gente está nesse processo de reinvenção. Mas, assim, acho que vocês vieram muito celebrar ou fechar assim de maneira primorosa essa questão. Eu fico imaginando, porque assim, são mulheres muito potentes, né, falando de forma muito eficiente, com muita sabedoria. Eu fico imaginando quando deixarem a gente falar de outras coisas além apenas das questões raciais, né, de discriminação, aí esse Brasil não tem mais para ninguém, não. Aí é nosso de vez mesmo, né? Aí eu queria só pedir a Denise para colocar a pergunta de novo aí na tela para a Gilmara responder. Né? Você quer que eu leia, Gilmara? Você consegue ler? Não, consigo. Em relação à filosofia especificamente, né, não é meu campo, acho que é mais o da Helena. Gilmara, você poderia falar um pouco mais no campo para a gente da psicologia? Essa questão que estava na tela, foi não, por favor, Denise. Essa questão voltada mais para o campo da psicologia. Em relação... Não, ela está falando aqui do campo da filosofia. Da filosofia, eu posso até falar sobre isso, porque o meu doutorado foi na área de filosofia. É muito difícil. É tão difícil porque o pensamento brasileiro é um pensamento que se prende muito a Kant e a Hegel. E a visão kantiana e hegeliana é uma visão que coloca o negro como sendo apenas emoção, tendo dificuldade de formular pensamentos abstratos. A gente tem todos os posicionamentos da escola baiana aqui no Brasil, que vem com Nina Rodrigues e outros, e vão se pautar nas filosofias do início do século e principalmente na visão de Lombroso, do criminoso nato, que faz com que a figura do negro seja demonizada sempre na realidade brasileira e criminalizada. Pelo simples fato de ser negro, já é criminoso. A gente tem isso nesses exemplos todos do Betão, que foi assassinado, e de toda a forma de abordagem com as comunidades de favela no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora. Então, a filosofia é básica e indispensável para que as pessoas possam tomar as decisões na sua vida.
Para nós, no candomblé, o ori é básico e fundamental. O ori, a cabeça, é a primeira parte do corpo que nasce, a última que morre, e é ela que conduz a nossa vida, e a gente deve ter cuidado básico com ela. E o que se busca nesse encontro de cada um dentro da nossa religiosidade é exatamente o encontro consigo mesmo, com as suas características, de forma que você possa se ver, se entender, se conhecer, se cuidar, porque para você lidar com o outro e gostar do outro, é preciso que você lide com você e goste de você primeiro. É muito importante que o aspecto filosófico das nossas tradições, que estão num sentido de que eu existo porque você existe, seja na filosofia Ubuntu, dos angolanos, seja na filosofia Nagô, no sentido do coletivo, eu pertenço ao grupo e o grupo faz com que eu me sinta pertencente a ele. Se o grupo cresce, eu cresço com o grupo. Se eu cresço, o grupo cresce comigo. É um processo de reciprocidade, é um processo de crescimento conjunto. E o que a gente vê no mundo da cristão é um trabalho de separação, é um trabalho de autonomia, é um trabalho de competição entre as pessoas, não um trabalho de colaboração. E é muito importante que a gente possa se voltar para a filosofia africana, no sentido de que eu existo porque você existe, eu cresço e faço você crescer, você cresce e me faz crescer, e é um sentido de trocas recíprocas, que não é a realidade do mundo capitalista, que não é a realidade do mundo da questão. Nós precisamos mergulhar mais na filosofia da nossa tradição, nos aspectos básicos e fundamentais. Eu deixo à disposição de vocês a minha tese, Implicações da Moral Social Brasileira no Mundo da Questão e numa Comunidade Nagô. Está à disposição, é só baixar de graça no Centro de Documentação do Pensamento Brasileiro, cdpb.org.br, porque o Dr. Paulo Paim achou tão significativa a minha tese e eu não conseguia publicar, porque o meio de filosofia é muito preconceituoso, ainda mais uma filosofia que, vamos dizer assim, situa a importância do pensamento negro-africano no Brasil, e ele colocou, junto com outros grandes pensadores brasileiros, em assuntos gerais, o Centro de Documentação do Pensamento Brasileiro, cdpb.org.br, assuntos gerais, o negro no espelho, que é a minha tese de doutorado. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque a gente mostra como Freud estabelece toda uma visão de racionalidade, mas ele se restringe à visão dele na Europa, mas isso tudo é estendido para a comunidade africana. E como no mundo africano o pensamento é sempre o pensamento do coletivo, é sempre o pensamento do eu sou que você é, do Ubuntu, do crescimento conjunto do grupo, da visão do coletivo. Então, o meu exemplo no livro do Martinho da Vila é exatamente essa, porque o Martinho, como músico, como compositor e como escritor, que tem 15 livros publicados, ele se situa sempre como uma pessoa que vive numa família intensiva, que cuida dele, que ele também cuida dela. É um processo de crescimento e de troca contínua. É um processo de pertencimento a um grupo e a um determinado território. O território dele é a Vila Isabel. Então, ele só iria ficar feliz quando a Vila Isabel fosse campeã. Enquanto ele não conseguiu isso, mesmo que ele tivesse que vender carro e usar seus últimos dinheiros para ajudar a escola, ele foi atrás da realização do seu sonho e do sonho da sua família, da família de Vila Isabel. É muito importante que a gente possa entender o que
motivam as pessoas a viver e a morrer. E nós, africanos, temos esse tipo de fala, Maria Luísa. Desculpa eu falar tanto, você deixa eu falar. Não, desculpa, é porque você deu uma pausa, eu achei que você ia terminar, foi mal. Não, tudo bem, é isso mesmo. Né? Então, eu acho que a filosofia é básica e fundamental. Nós precisamos muito de discutir os caminhos a viver, a tomar, e a saber que se todo mundo está se jogando no precipício, eu não vou me jogar porque todo mundo se joga. Eu tenho que questionar. Né? Em relação ao currículo da psicologia, né, que é a minha área, eu penso, assim, pegando o gancho que a Helena falou, de que já tem muito material produzido. Eu acho que é isso, sabe? O CFP há um tempão já vem produzindo material, já tem uma cartilha com textos específicos, tem uma cartilha só com referências específicas do campo da psicologia, de livros, de teses, de dissertações, na área social. Tudo bem, quando começou, né, a ter produção sobre psicologia no campo das relações raciais, era mais dentro da psicologia social. Mas hoje em dia a gente tem também muito material dentro de outros campos. A gente tem material para a área de escolar, a gente tem material para a área de clínica, para a área de hospitalar, para uma diversidade de campos, para a área organizacional, diversidade de campos. Então, eu acho que falta de material não é. Eu acho que é falta de, realmente, de disposição dos professores de se debruçarem para seria a falta de formação, isso. Né? Isso, não falta só de formação, porque eu, por exemplo, de buscar sua formação, porque eu não tive isso na minha formação. Mas como era do meu campo de interesse, eu fui buscar. A minha mesa aqui tá cheia de livros da área de psicologia sobre isso. Inclusive, né, gente, aproveitando o tempo, vou aqui mostrar o meu, né, que é Negras Memórias da Princesa de Minas, que é aqui material para psicologia, trabalhar relações sociais e religiões de matriz africana. Então, a gente tem muito material produzido. O problema não é falta de material. Acho que o problema é... E, inclusive, hoje em dia, já se coloca lá nos currículos das disciplinas também. Só que aí, o que os professores fazem? Eles vão chamar um preto do movimento, aí dá um dia de aula para esse preto ir lá e falar, e coloca lá no currículo que teve discussão de relações raciais na sua disciplina. Ele mesmo não se debruça para ler. Né? Eu tenho uma professora lá da faculdade que eu dou aula, que outro dia ela estava me pedindo indicação de material, pediu artigos meus. Mas eu percebo que é muito raro você procurar, você encontrar professores que te peçam, Gilmara, me indica aqui referência para o meu campo, porque eu estou querendo fazer. Não existe interesse. Eu observo isso. Não, e aí, com a ausência do interesse, os alunos passam pela formação. Se não tiverem um ou outro professor que faça isso pontualmente, como eu faço, eles vão passar pela formação só tendo aquela fala daquele preto ou daquela preta do movimento que foi lá um dia falar sobre aquele assunto e nunca mais voltou. Eu lembro muito de uma fala de um professor, que ele nem estava falando sobre questão racial, ele estava falando sobre questão de LGBT e sexualidade, mas eu acho que vale muito para o campo das relações sociais também. Ele falou que o problema é esse, é que em vez de você incluir no cotidiano, né, da disciplina, você criar um evento para falar daquele tema. E aí você para a escola, ou você para a faculdade, você chama uma pessoa para ir lá falar, e no outro dia continua tudo de novo como se nada tivesse mudado. Isso não resolve. E aí a gente continua com buracos na nossa formação, continua com uma formação extremamente eurocêntrica, continua com um currículo extremamente eurocêntrico, porque eu acho que falta mais interesse, acho que dos próprios professores, em fazer essa discussão transversal, incluindo as relações raciais, porque falta de material de trabalho. O site do CFP está lá, tem cartilha, tem artigo, tem vídeo, tem um monte de coisa para se trabalhar. Acho que falta um pouco de disposição mesmo.
Nós temos a pergunta aqui da Giane Elisa, que é nossa companheira, nossa diretora do Grupo das Roots. Gilmara, como você percebe a invasão da branquitude nos terreiros de Umbanda e o que isso tem a ver com racismo religioso? A invasão da branquitude nos terreiros de Umbanda, ela ocorre de várias formas, né? Ela ocorre primeiro com a própria entrada do machismo mesmo. Quando eu entrevisto algumas mulheres, elas contam como que, muitas das vezes, elas são tratadas, a forma como elas são tratadas, diferenciadas em relação às mulheres brancas dentro do terreiro. Tem algumas que falaram para mim assim, porque a mulher branca ela não pode carregar peso, agora comigo é diferente. A mulher branca é tratada de um jeito. E também com a entrada de muitos, né? A gente percebe que os terreiros mais novos, eles são muito mais brancos, né? A gente encontra tanto médiuns quanto os chefes de terreiro, né? Pessoas brancas, né? Inclusive um número muito grande de homens brancos. Volta a pergunta para mim, por favor. Põe na tela. A pergunta tem duas partes. Para eu complementar, eu perdi o finalzinho da pergunta. Volta para mim, por favor. Como você percebe a invasão da branquitude nos terreiros de Umbanda e o que isso tem a ver com o racismo religioso? Isso, o que tem a ver com o racismo religioso? O que a gente observa, né? Com os ataques veementes das religiões evangélicas, né, aos terreiros, a gente percebe que há uma migração muito grande da população negra, né, especialmente a população negra periférica, para as igrejas evangélicas, e aí esse espaço acaba sendo tomado pelos brancos, né? Eu não estou dizendo aqui que é um problema a gente ter brancos nos terreiros, né? O que eu estou dizendo é que isso sinaliza um fator que nos chama a atenção, né? Você tem uma religiosidade de matriz africana ocupada, sendo cada vez mais tomada por pessoas brancas, sendo cada vez mais apropriada por pessoas brancas, né? Que é um fenômeno que acontece com várias outras tradições de matriz africana que acabam sendo dominadas por pessoas brancas, né? E é interessante também como há uma tentativa de embranquecer algumas tradições que vêm de dentro do terreiro, como, por exemplo, se criar o Cosme e Damião, que eles não chamam de Cosme e Damião, né? Os terreiros fazem a distribuição de bala lá no dia do Cosme e Damião. Aí a igreja evangélica também distribui bala no dia de Cosme e Damião, só que aí não chama de Cosme e Damião, chama de, vamos supor, eu não sei como é que eles chamam, bala de Jesus. Para poder atrair aquele público, que são aquelas crianças que vão atrás da bala. Lá em Salvador tiveram um problema enorme com a questão do acarajé de Jesus, que entraram na justiça, porque acarajé é patrimônio imaterial. E não existe acarajé de Jesus. De Jesus, acarajé é de Inhansã. Aí teve que ter briga na justiça para se entender que, eu acho um absurdo falar isso, entender que a acarajé é de Inhansã e que se o evangélico quer vender o seu produto lá, chamar de acarajé, ele não pode falar que é acarajé de Jesus, porque não é. Aí agora elas chamam as evangélicas que vendem, chamam de bolinho de Jesus. Não chama mais de acarajé de Jesus, né? A capoeira, que agora tem capoeira evangélica. Então, a gente observa que vai acontecendo esse fenômeno, né, de apropriação tanto dessas religiões que têm um problema, né, problema com os cultos de origem africana, e os terreiros vão sendo cada vez mais ocupados o seu espaço por pessoas negras, ou por pessoas brancas. Né? Uma outra questão que eu me lembrei agora Agora perdi aqui a questão. Mas eu acho que é essa questão. A gente observa que tantos. Lembrei. Né, de uma pesquisa do Albuquerque, né, foi colega lá de doutorado da Maria Luísa. Que o Albuquerque vai pesquisar as danças que tem dentro dos terreiros,
das igrejas evangélicas. E aí ele observa que a mesma dança que tem dentro das igrejas evangélicas é as danças que ele encontra dentro dos terreiros. E aí ele pergunta para aquelas pessoas das igrejas, né, sobre isso. Se elas têm noção, né, de que aquilo ali que elas estão dançando é o mesmo que se dança dentro dos terreiros. E aí as pessoas falavam para ele assim, não, é porque o demônio sempre tenta imitar a Deus. Sendo que as nossas tradições religiosas são muito anteriores, né, às religiões evangélicas. Então, é uma tradição que é muito anterior. E como que a coisa é atravessada, né, é invertida por conta justamente do racismo religioso mesmo. Então, é uma tentativa tanto de se apropriar daquilo que é nosso, de atacar aquilo que é nosso, né? De atacar as nossas práticas, a nossa tradição, de todas as formas, mas, ao mesmo tempo, de tentar reproduzir aquilo dentro dos templos evangélicos para que aquele público seja atraído para lá por conta da reprodução dessas práticas. Né, que é o do descarrego, por exemplo. Descarrego é um palavreado que vem de dentro do terreiro. Né? Não existe descarrego, que eu saiba, na Bíblia. Pode existir outras coisas, né? Mas não isso. Então, acho que é mais ou menos por aí que vem essa questão da branquitude. Que a gente percebe essa questão da branquitude. Então, ô Gilmara, assim, eu gostaria de ler um comentário do Gilvan e também gostaria... A Helena caiu, ia pedir para ela para eu ouvir, como é que fala, as considerações dela a esse respeito, mas então, de qualquer forma, eu leio o comentário do Gilvan e me fala. E aí a gente passa para a pergunta seguinte. Olha, sobre a questão da Patrícia Crochê, que na verdade não era dela, é do Dudu Crochê, utilizando o link dela, há um GT de filosofia africana na ABPN que vem trabalhando para isso. Eu mesmo ofereci neste semestre uma disciplina na pós, Filosofia Africana e Afrodiaspórica, trabalhando as principais vertentes do pensamento filosófico africano e alguns pensadores e pensadoras da diáspora. Mas nossos cursos de filosofia ainda têm toda essa herança hegeliana, kantiana e de Montesquieu, apresentada pela Helena Teodoro. Aí, Denise, aí tipo a pergunta da Jerusa, porque acho que a Sheila está sem acesso, né, Sheila, às perguntas. Ah, a Helena voltou. Ô, Helena, você quer comentar sobre essa questão, só que ao invés de ser voltada para a Umbanda, para o Candomblé? Olha, no Candomblé, nós vamos ter mulheres brancas, como é o caso da Gisele Biscar, que é uma pessoa muito aceita por todos. É muito complicado a gente pensar no colorismo e não na participação efetiva do espírito da pessoa naquele tipo de proposta. Porque não vamos esquecer que essa denominação branco, amarelo, preto, vai surgir a partir do século XVI. E isso foi uma invenção que a Europa utilizou para fazer com que, como os elementos de pele branca venceram na guerra e escravizaram os outros, eles criassem para eles um biopoder, uma visão de superioridade. O que a gente tem que fazer é entender que não existe essa superioridade de quem tem pele branca e fazer com que haja um respeito às outras pessoas de outras tonalidades de pele em função do seu conhecimento, da sua possibilidade. No caso da religião, tem coisas que eu acho de uma sabedoria incrível que eu encontrei, por exemplo, nas baianas da Irmandade da Boa Morte. Elas diziam: podemos ter baianas brancas, mas elas não irão sentar na mesa de decisão e
não irão nos representar. Nada impede que elas sintam a energia que nós sentimos, que isso não é privativo da comunidade preta, porque o ar, a água, a terra e o fogo são parte da natureza de todas as pessoas. Agora, quem comanda o processo aqui e quem trouxe esse tipo de energia para cá fomos nós. Então, nós detemos o poder. Eu acho que, enquanto nós não criarmos a mentalidade de acabar com os privilégios da branquitude, de fazer com que cada comunidade negra e indígena veja em si as mesmas potencialidades e possibilidades das outras e que haja reconhecimento governamental dos direitos que nós temos sobre a terra e como cidadão, todos os processos que levam a um destaque, seja religioso, seja econômico, a comunidade branca vai querer automaticamente pegar a liderança, porque foi educada para dominar e para desrespeitar o outro, que foi ensinado a ela que ela tinha uma superioridade em relação aos outros. A gente tem que desconstruir isso. Agora, isso é complicado, porque até dentro das nossas próprias famílias, aquele que é mais clarinho pega o apelido de branco. E a ele é dado mais privilégios do que para o outro que é mais escuro. A democracia racial criou mitos que Gilberto Freire vai consagrar na sua filosofia de democracia racial. Eu até tenho amigo negro, eu até tenho amigo branco, eu até tenho amigo índio. Enquanto não se trabalhar objetivamente contra o racismo, de qualquer lado, a gente não vai conseguir caminhar. Agora, nós somos 58% da população do país. Isso significa que nós somos maioria. Mas onde está a nossa representação na política? Onde está a nossa representação na economia? É preciso que a gente entenda que são circunstâncias históricas e uma manipulação enorme de poder econômico que preserva nas mãos de determinadas famílias e, basicamente, de determinados grupos brancos a dominação em relação ao processo político e econômico. Nós estamos passando um momento muito difícil, em que nunca se viu tanto ódio disseminado em relação à população negra indígena, como estamos tendo agora. Mas preservar a nossa ancestralidade, nossa raiz, sem assumir o ódio que eles têm, eu acho básico e fundamental. Não fomos nós que inventamos esse ódio. É muito difícil você ter uma família que você não tenha negros, brancos e índios. Nós não tivemos a mesma forma de separação como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se tiver uma gota de sangue negro, pode ser louro de olho azul, é considerado negro. Aqui não. A gente trabalha com fetiche da cor, é a coloração. Então, se é um pouquinho mais claro, passa para o branco, faz escova no cabelo, alisa o cabelo, quer ser branco. Enquanto a gente não tiver uma assunção da nossa condição de negros do Brasil, com a nossa ancestralidade, com a nossa cultura, vai ser muito difícil, porque ser branco tem uma série de privilégios. Então, as pessoas querem ser brancas e não levam em consideração a nossa história. Porque, na verdade, quem é que veio de branco para cá? Eram os bandidos, os assaltantes, os
assassinos que estavam nas cadeias, que receberam títulos de nobreza ou foram simplesmente libertos, para cá vieram, com raras e honrosas exceções. Então, é um processo assim, para mim, que está pautado basicamente na educação. Não é só na educação da escola, não. Na educação familiar, na conversa com a família, é na mídia, a modificação da mídia. É um grupo nosso do Movimento Negro, eu, Vânia Santana, Wanda Machado, da Bahia, aqui do Rio, eu e Vânia Santana, Dulce Pereira, aí de Minas Gerais, Roberta, aqui do Rio, que foi assessora da Marielle, Kelly Tiburcio, que é uma cineasta, que é aqui do Rio também, Mariana, que trabalha com fotografia, fizemos parte de um grupo e criamos uma coluna Olhares Negros no site do Congresso em Foco. Toda quinta-feira sai um artigo nosso lá, e agora a gente está participando também da TV do Congresso em Foco, justamente buscando dar à mídia um olhar que seja um olhar do negro em relação à realidade brasileira. E grande parte da mídia é que conduz a classe média brasileira a uma visão profundamente eurocêntrica e profundamente racista. E aí fica difícil, né? Porque Gilmara, como lida com a psicologia, sabe muito bem que o complexo de cachorro vira-lata é difícil de ser superado pelas pessoas. E a gente hoje tem comprovação nisso. É muito difícil preto votar em preto. Preto dá crédito a preto. Quando a gente ocupa um cargo de direção num lugar, eu fui assessora do presidente da Casa da Moeda. E eu usava um monte de trancinhas. Era a segunda pessoa depois do presidente da Casa da Moeda. Vocês podem imaginar uma mulher pretinha, velha, assessora direta do presidente da Casa da Moeda, com 3.000 funcionários. Eram olhares assim que arrepiavam a gente só de receber. E a gente, eparrença, deixa para lá, porque não existe um feitiço pior do que o olho das pessoas ruins em relação a você. Mas isso é absolutamente normal, porque toda vez que algum negro ocupa um determinado espaço de poder, ele é imediatamente detonado, até pelos próprios outros negros também. Então, é preciso a gente trabalhar muito esse processo nosso de encontro da gente com a gente mesmo, com a nossa ancestralidade, para que a gente possa construir um país que é o segundo país de população negra do mundo. Só tem mais negro do que no Brasil, na Nigéria. Nós somos 58% da população. Então é hora da gente assumir a nossa história, a nossa voz e a nossa... Estamos sendo muito prazerosos aqui hoje com vocês, ouvindo a fala, lindamente a fala de vocês duas. Só que, infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Falar com o nosso público também que, infelizmente, a gente não tem mais tempo para as perguntas, mas ano que vem a gente promete que a gente retorna com mais lives. E eu já gostaria de ir me despedindo, pedir para as pessoas seguirem a gente nas nossas redes sociais, né? Essa live depois ela vai estar, daqui a pouquinho ela vai estar no YouTube, para quem não conseguiu assistir agora, assistir lá, curte a gente, clica no sininho e segue a gente. E agradeço imensamente vocês, tá, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje enriquecendo essa live com a fala de vocês. E a Rosemary, né, Gonçalves, tem um último comentário aqui, está dando boa noite, né, às nobres mestres, né, as nossas doutoras.
E gostaria que vocês já fossem, que vocês se despedissem também. Bom, eu agradeço muito o convite, estou inteiramente à disposição de vocês. Quem quiser saber um pouco mais, eu tenho um site Histórias da Teodoro, estou no Facebook, como Helena Teodoro, tenho o Instagram, Helena Teodoro, @ Helena Teodoro Oficial, _ e é fácil me achar. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e poder conhecer mais uma grande propugnadora pelas nossas religiosidades, Gilmar, aquele prazer enorme em ver uma mulher jovem, bonita, batalhadora, inteligente, tratando das nossas tradições religiosas. Muito obrigada, Sheila, muito obrigada, Maria Luísa. Foi um prazer muito grande estar com você. Silmara? Helena, eu que agradeço, né? Para mim é uma honra estar aqui ao seu lado, falando, né, como pesquisadora, compartilhando esse espaço com você. Eu sou privilegiada de estar aqui. Queria agradecer muito às Ruths pelo convite. Eu amo falar sobre esse tema e eu acho que eu sou pouco chamada para falar sobre isso esse ano. Acho que eu tive mais sorte, fui chamada mais vezes para falar, sou apaixonada. Então, agradeço muito às Ruths por possibilitar o espaço de estar aqui falando sobre isso, falando sobre minha pesquisa, divulgando meu livro e dizer que espero poder estar assistindo mais vocês. Estou também nas redes sociais, Gilmara Mariosa no Instagram, Gilmara Mariosa no Facebook. Né, quem quiser alguma informação, algum contato, só me procurar lá. Beijo grande para todos vocês. Né, queria agradecer. E aquele abraço virtual. Agradecer toda a ancestralidade que está aqui com a gente nesse momento, nos abençoando, nos protegendo. Axé para vocês. Boa noite. Axé. A Luísa vai encerrar a nossa live, né, Luísa? Então, gostaria, né, mais uma vez, de agradecer a presença dos nossos convidados por terem aceitado o nosso convite, do pessoal que tem assistido e que fizeram assim, ótimos questionamentos. Infelizmente, assim, o tempo não, né, nos permitiu avançar mais. Gente, é com imenso prazer que a gente encerra essas atividades esse ano, mas como eu disse, nós continuaremos atuando nas redes sociais, né? Todos já sabem, no YouTube as Ruths, no Facebook as Ruths e no Instagram @asruths. E para finalizar, eu gostaria de ler um texto. Epa, rei, uniremo-nos em um só rio. Com esse sangue quente que corre em nossas veias, aqueceremos os corpos de nossa comunidade. De braços dados, somos destemidas, vorazes. Vamos à caça, vamos à guerra. Enfrentaremos o mundo, um novo e cruel mundo. E, como a vida tem sido dura, não sentiremos remorso nenhum em enrijecer os corações de nossos filhos diante as investidas para que eles não cresçam. 9 são os meus, unidos aos seus. 9 são os seus, unidos ao dela. 9 vezes 9 vezes 9. São todos nossos. E assim, estufaremos o peito, ergueremos nossas cabeças e no bailado balançaremos nossas saias, espantaremos os espíritos da má sorte, recolheremos em nossos braços os bens-aventurados que serão multiplicadores de nossas forças. Somos raios, tempestades, vendavais. Juntas buscaremos a justiça pelos nossos. Também somos rio, somos água que inunda. Não há quem não se renda à nossa força. Mulheres pretas em diásporas. Junta desde que chegamos, vamos resistindo, reexistindo, escrevendo, reescrevendo, sobrevivendo. Juntas vamos tecendo novas formas de agir e de ser nesse mundo. E gozaremos a liberdade e a leveza de nosso voo.
Juntas carregamos o Oiá em nosso DNA ancestral. Em nossos corações cabe o universo. Juntas, sempre juntas. Epa, rei! Esse texto chama Omô, Orixá, Axé, Oloroque, Pantanal, e de Emosás Omilade. Obrigada. E assim, um grande beijo a todos e até a próxima.